Evangelho, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Por terem sofrido uma tal coisa, eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 29ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 13º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no episódio do Evangelho de hoje é trazida até Jesus uma perplexidade por parte daqueles que são seus interlocutores a respeito de uma situação, de uma notícia que se deu naquele período. Do grupo de galileus que foram mortos por Pilatos enquanto realizavam um sacrifício, e o sangue deles foi misturado com o sangue do sacrifício. Bom, não temos maiores informações sobre a razão desse sacrifício e também não temos maiores detalhes sobre o episódio que é apresentado por São Lucas. Mas uma coisa é certa, sendo a região da Galiléia uma região com presença não apenas dos filhos da casa de Israel, mas de outros que ou deixaram a fé de Israel, sendo filhos da casa de Israel, ou que vieram de outra religião, a ideia do sacrifício de sangue, ele era oferecido apenas no templo de Jerusalém. Então, provavelmente, esses galileus estavam realizando algum outro rito religioso e foram surpreendidos por essa execução sumária da parte de Pilatos. E provavelmente esse episódio foi interpretado como uma punição dos céus por causa do grave pecado cometido por eles. E nesse momento, Jesus faz uma referência importante. Ele pergunta: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Desse modo, o Senhor está marcando de maneira muito evidente 2 realidades. A primeira, a morte repentina. A morte chega no momento em que não esperamos, porque não sabemos quando será o nosso dia final. O texto vai falar sobre a vigilância, a prontidão e a perseverança na fé. Como a morte chega no momento em que nós não sabemos, porque esse dia nós não sabemos qual é preciso que o nosso coração esteja pronto, esteja vigilante, esteja fervoroso, fiel à comunhão com o Senhor, a fim de que possamos, no dia em que formos chamados, encontrarmos-nos prontos. O outro elemento importante do texto é sobre o dom da fé, que foi entregue por eles a fim de que estivessem preparados. Não vai abandonar do tesouro tão grande, pois
apenas através da fé, podemos conhecer a profundidade e a grandeza do amor de Deus e nele esperar. Na sequência do próprio Evangelho, Jesus vai dizer: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Ou seja, sem a conversão, morreremos no pecado. Sem a conversão, eis que o dia chegará e o nosso coração não estará pronto. Como o homem que acreditava que com a grande colheita que havia feito, poderia agora sossegar e viver tranquilamente os muitos e abundantes dias que ele esperava para a sua vida. Mas, naquela mesma noite, seria chamado pelo Senhor. Então, que nós não venhamos a perder a nossa vida, perdendo os tesouros ou os dons de Deus que nos ajudam a viver a vida. E um dom valiosíssimo, como já falamos, é o dom da fé. Sem ele, terminamos por sermos recolhidos da mesma forma como aqueles galileus. A morte chegará no seu tempo. A morte ela chegará no seu tempo, no seu dia, conforme está estabelecido por Deus. Mas que, na verdade, não esteja preparado o coração para aquele momento. E dessa forma, chegando o tempo, termine por não poder ir à presença do Senhor, pois o coração não se preparou. O Senhor continua e traz um outro exemplo, falando a respeito de Siloé, do episódio que também não sabemos muita coisa a respeito, mas da torre que desaba sobre 18 pessoas. E mais uma vez, uma morte repentina, uma morte trágica, que poderia ser associada à consequência dos pecados. E Jesus, mais uma vez, leva para uma finalidade maior, ou seja, para um sentido escatológico, o último sobre a própria vida, o fato de que aquela realidade ali, ela representa uma realidade de uma perda maior. Ou seja, tantos homens e mulheres receberam de Deus o dom da vida, receberam de Deus o dom da fé, para viverem com dignidade e em comunhão com Ele, mas escolhendo viver sem ser a luz da fé, terminaram seus dias desse modo, ou seja, com uma morte repentina e o coração despreparado. Que o nosso coração esteja preparado para o momento da chamada. Não temamos a morte porque ela faz parte do percurso da nossa vida, mas que o nosso coração possa temer, sim, chegar à conclusão desse percurso sem estar em estado de graça, ou seja, sem estar em perfeita comunhão com o Senhor, sem estar vivendo a luz da fé. E Jesus vai contar depois a parábola a respeito da misericórdia. Olha que lindo! Para que não tenhamos desespero algum diante dessa verdade que nos foi anunciada. Jesus sempre nos anuncia a verdade e se coloca de pé diante de nós para socorrermos em favor da verdade. A palavra do Senhor, ela será dura, pois trará diante de nós a verdade sobre a nossa vida. Isso pode nos levar a uma grande tristeza momentânea, ou seja, o fato de, caramba, eu também estou na situação desses personagens. Meu Jesus, agora o que eu faço? E aí entra a parábola da misericórdia, em que o Senhor fala, a figueira estava no campo e o Senhor vai buscar figos, ele não encontra e manda cortar a figueira. Mas eis que o vinhaiolo se apresenta, e esse é Jesus, e diz, permita que eu possa cuidar dela, a fim de que ela possa frutificar. Dá mais um tempo, e eu vou colocar todo o meu trabalho por ela. Eu vou cuidar dela, para que ela possa dar frutos. Dessa forma, deixemo-nos
aos cuidados do bom Jesus, para que o nosso coração frutifique em Deus. O fruto das boas obras, o fruto da fé, que nos leva a glorificar e a agradecer ao Senhor por tudo o que Ele faz em nosso favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.